Você, então, que já nos acompanha em nossas redes sociais, que está fazendo conosco este treinamento sobre liderança de grupos missionários, estamos nessa série de mensagens. Seja bem-vindo, nós estamos aqui no Templo Monte Tabor, sou o pastor Emerson Roberto, e nós estamos aqui cooperando com este trabalho para que você possa crescer e aprender como criar um grupo missionário. Então, quero que a igreja local fique de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 e versículo 2. Hoje o tema da nossa palestra, da série de mensagens, é treinar o seu discípulo. Diz assim a palavra do Senhor, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Amém. Podeis assentar. Você pode colocar aí a nossa projeção. Hoje nós vamos aprender, porque nós já falamos aqui sobre os tipos de líderes. Quantos estiveram aqui quando nós falamos sobre os tipos de líderes? Levante sua mão, ok? Aí nós falamos sobre o líder monopolizador, o líder nominal, o líder deprimido, o líder ansioso, o líder popstar, o líder agoniado e o líder ideal. Na lição passada nós falamos sobre as qualificações de um bom líder. Aí nós falamos que um bom líder ele precisa ser ensinável, intenso diante do Senhor, que deve ter encargo pelo grupo, não apenas o cargo, ser amoroso, transparente, submisso. Hoje nós vamos falar que o seu líder também precisa ser treinado. Então, pode passar a nossa projeção. Aí está aí, preste atenção. Então, você precisa entender aqui esta parte. Seu GM, ele vai crescer. Quantos acreditam que o seu grupo missionário vai crescer? Ok. Então, ele vai crescer. E quando isso acontecer, o seu auxiliar, o seu discípulo, ele terá que estar apto para tomar conta do grupo missionário que está sendo criado. Por isso, desde a primeira semana em que estiver trabalhando junto, você, líder, deverá concentrar-se em preparar o seu auxiliar. Então, o primeiro dever de qualquer líder é criar mais líderes. Nós estamos fazendo um trabalho que nós queremos procurar entre o grupo que nós estamos trabalhando, os mais significativos entre aquele grupo, começar a fazer deles líderes. É claro que nem todo mundo vai estar na liderança, mas entre os que se tornam líder, ele já tem aquela aptidão, isso já vem com ele. Por exemplo, quando você está sentado numa mesa com várias pessoas, o líder nato, ele começa a querer organizar. Ele fala, olha, vamos arrumar aqui, vamos colocar esse negócio aqui, sente aqui você, e aí você naturalmente obedece àquela pessoa, e ninguém constituiu ele líder naquela mesa, naquela rodada. Aquilo aí é apenas um lugar que você se reuniu para se relacionar, mas ele procura organizar as coisas, e todo mundo concorda que do jeito que ele está fazendo, fica melhor. Então, essa pessoa já tem esse espírito de liderança. Eu quero que você procure dentro do grupo que você trabalha, para que você comece a treinar esta pessoa. Aí nós falamos aqui de algumas literaturas que demos para você, para que você possa começar a ler e aprender mais. Por exemplo, do Bill Hybels. O Bill Hybels, ele tem um livro que ele fala de liderança corajosa. Dentro da liderança corajosa, ele fala que você tem que identificar o líder em potencial, você tem que treinar esse líder em potencial e você tem que delegar a esse líder em potencial. Então, não é só treinar, mas você precisa começar a colocar ele dentro do processo. Então, preste atenção, Moisés, ele treinou Josué, Elias treinou Eliseu, e Jesus treinou 12 pessoas. E essa liderança que você vai fazer, ela precisa ser aquela liderança que você vai se tornar um líder inútil. Eu já expliquei aqui que o líder inútil é diferente do servo inútil. O servo inútil só faz o que o seu senhor manda. E quando ele fizer tudo o que deveria fazer, então ele recebe o título dizendo, já que você só fez o que deveria fazer, então você é um servo
inútil. Está lá em Lucas, capítulo 17, versículo de número 10. Só que a liderança que nós estamos trabalhando é do líder inútil. Qual a diferença agora? O líder inútil é aquele que ensina tudo o que ele sabe para o seu discípulo, de tal forma que ele não é mais necessário naquela liderança. O seu discípulo já sabe fazer tudo o que você faz e ainda pela criatividade ele vai aprender a fazer melhor do que você. Então você cumpriu o seu papel de líder. Quem está entendendo, diga amém. Então, pode passar? Aí diz aqui, olha, na observação, eu vou ler para você antes de ler aqui a motivação. Durante os meses que você e seu auxiliar passarem juntos, você deve envolvê-lo em tudo o que você fizer. Disse um sábio general, o primeiro dever de qualquer líder é criar mais líderes. Então, qual é o nosso papel dentro da liderança? Aí diz, olha, motive a fazer os cursos preparatórios, pois sem eles nada poderá prosseguir. Então, nós não estamos ensinando aqui, tudo isso que nós estamos ensinando está ficando gravado. Você pode ir na nossa plataforma, lá no Monte Tabor ADI, e acessar. Todas as 18 aulas sobre o discipulado estão lá. Então, se você vai treinar uma pessoa, e ele não fez o curso aqui com a gente, ele não participou dessa série de mensagens, aí você tem que motivá-lo a fazer o treinamento, a fazer o curso, que vai estar na nossa plataforma, ok? Tenha com ele sempre um diálogo bem aberto e franco, respeitando-se em amor. Então, olha só, Efésios capítulo 4, versículo de número 2, a palavra do Senhor diz que tudo que nós vamos fazer tem que ser com toda humildade, mansidão, temperança, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, você que vai se colocar à disposição, porque a configuração do nosso pequeno grupo é um líder, um aprendiz, um anfitrião e um acolhedor, ou secretário. Então, se ele está lá e você vai fazer, você deve fazer isso com amor. Porque tem pessoas que elas conseguem ensinar, mas elas não conseguem delegar, elas não conseguem ver aquela pessoa substituindo o seu lugar. E eu vou dizer uma coisa para você, não fique triste, toda vez que você ensinar tudo que você sabe para uma outra pessoa, ela vai tomar o teu lugar. Disso não tenha dúvida, mas você vai para um lugar melhor. Você vai para um desafio maior. É assim que Deus faz. Quando Jesus ensinou tudo o que sabia para os seus discípulos, a Bíblia diz que eles tomaram o lugar de Jesus. E Jesus foi para onde? Se assentar à destra de Deus. Tem lugar melhor do que esse, irmão? Não. Eu estou orando, estou lutando para que eu possa chegar lá também e estar aos pés do Senhor Jesus. Então, você precisa ter esse diálogo aberto. Então, tem aqui uma referência, no final nós vamos colocar, eu vou só ler, depois eu vou falar desse livro, que a gente também colocou como literatura para você ler, que é do Dave Ferguson, que é o formador de herói. Aí ele fala aqui, ó, compartilhe as decisões com ele, nunca decida nada sozinho, se o fizer, imediatamente chame-o para conversar, explicando sua decisão e mantenha a paz e o amor. Então, isso não serve só para os pequenos grupos, isso serve para todo tipo de liderança. Nós temos aqui vários líderes, líderes de criança, líderes de jovens adolescentes, líderes das mulheres, líderes dos obreiros, nós temos na ação social, nas missões, nós temos em todo o trabalho na escola bíblica dominical, e a gente nunca põe só um. Por quê, pastor? Porque se aquela pessoa adoecer, se ela tiver que se afastar, já tem um outro para lhe substituir. Então, é necessário que você compartilhe aquilo que você está fazendo, é natural, irmão, nem precisa a pessoa dizer, irmão, ele não me falou nada, não, tudo que você vai fazer, vocês deveriam sentar e tomar as decisões juntos. Se você teve que tomar uma decisão sozinho, isolado, depois chame essa pessoa, compartilhe com ele, explique o motivo pelo qual você fez isso. Aí diz aqui no outro ponto, leve seu auxiliar com você em suas visitas. Se você realmente quer preparar, ele precisa andar com você. Então, Jesus não andava com os seus 12 discípulos, para onde ele ia não os levava, tudo que ele fazia para quê? Para que eles vissem Jesus em atuação, para depois poder fazer as mesmas coisas. Então, você vai visitar uma pessoa, você vai discipular uma pessoa, você vai aconselhar uma pessoa, leve o seu discípulo junto, para ele ver a sua atuação, até começar a entender as ideias e criar também novas soluções. As pessoas têm insight quando vê as pessoas trabalhando. O outro ponto diz, leve-o
para assistir algumas aulas de consolidação com você. Deixe que ele o veja aconselhando alguém após, converse sobre as experiências. Então, você vai levar, essa consolidação aqui é o discipulado. Quem já está discipulando uma pessoa aqui? Levante a mão. Pastor, eu já estou discipulando. Olha, nós temos ainda poucas pessoas aqui. Quantos precisam aqui serem discipulados? Levanta a mão, pastor, eu preciso ser discipulado. Olha, nós temos pessoas aqui que precisam ser discipuladas. Nós estamos ganhando as pessoas e nós treinamos todos vocês para discipular. Eu gostaria que você se colocasse à disposição. Você tem toda a capacidade para fazer isso, para que essas pessoas sejam discipuladas. Então, pegue o seu líder, leve ele com você quando você for discipular uma pessoa, para que ele veja você consolidando aquela vida e aconselhando aquela pessoa. No outro ponto diz, nas últimas semanas que antecederem a multiplicação, falando aqui do pequeno grupo, permita que ele dirija a reunião, faça anotações a respeito da sua atuação, elogie o seu trabalho, e se houver necessidade, faça correções. Então, tudo isso está dentro do processo de você fazer um novo aprendiz. Porque quando você está com uma pessoa, ela está achando que ela não tem a mínima condição de substituir você. E aí, quando você vai fazer anotações e correções dela, quando você chama a atenção dela de forma criticando ela negativamente, ela vai entender que ela não conseguiu o seu objetivo. Então, você pode corrigir, mas a sua crítica tem que ser construtiva, não uma crítica destrutiva, negativa. Por último, ele diz assim, na última semana você o deixará sozinho para tomar conta do grupo. Aí eu vou explicar esse processo dentro desse livro que está aí, Dr. David Ferguson. Quem já leu esse livro, Formador de Heróis? Levanta a mão. Olha, eu já botei esse livro aqui desde o começo da nossa terça na palavra. E você não entendeu ainda para buscar esse conhecimento. Aí o que Paulo fala aqui, quando eu li o texto de 2 Timóteo? Ele fala assim, olha, Timóteo, você aprendeu com quem? Aprendeu comigo. Paulo ensinou para Timóteo. Aí ele falou, agora o que você aprendeu, que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Então agora você tem que ensinar para outras pessoas. Aí ele fala, que sejam idôneos para que também ensinem outros. Então aqui temos 4 gerações de discipulado. Um discipulado só é discipulado quando a pessoa que você está discipulando já tem a capacidade de discipular outra pessoa. Então, nesse livro, O Formador de Heróis, eu vou repetir aqui para você, principalmente você que me ouve em nossas redes sociais, ele coloca ali que ele trabalhou a vida toda, ele era um líder, um pastor de uma igreja, e ele era muito preocupado com a liderança dele. Sabe quando você está preocupado com você, e ele era pastor de uma igreja, ele estava sempre preocupado com a igreja dele também. Quando você é líder de um pequeno grupo, você começa a se preocupar com a sua liderança e com o seu pequeno grupo. Só que essa não é a visão do reino. Então ele começou a entender. Ele disse que ele, quando ia buscar os pregadores para vir à igreja dele, ele tinha motorista, ele tinha pessoas que trabalhavam na logística, mas ele fazia questão de ir dirigindo, trazer o pregador do aeroporto até a igreja. Todo mundo, pastor, o senhor é o pastor presidente. Nós temos pessoas para fazer isso. Não, mas eu quero ir. Porque ele queria conversar no caminho com este pregador para buscar informações. E ele sempre dizia, eu perguntava para ele, o que eu posso fazer para me tornar um líder melhor? Ou então, se aquele pastor fosse relevante, o que eu posso fazer para tornar a minha igreja melhor? E ele diz depois, no final do livro, se eu tivesse o conhecimento do reino que eu tenho hoje, eu mudaria todas as perguntas. Eu perguntaria assim, o que eu posso fazer para melhorar a liderança daqueles que trabalham comigo? O que eu posso fazer para o reino de Deus crescer? Aí ele deixa de se preocupar com ele, com a sua igreja, para se preocupar em fazer novos líderes para o reino de Deus crescer. Por isso que o nome do livro é Formador de Herói. Você não tem mais que ser o herói, você tem que formar novos heróis. Aí, dentro desse livro, tem o processo de treinamento, que eu gostaria que você, que é líder, aplicasse em todas as áreas da nossa igreja, não só nos grupos missionários. Qual é o primeiro processo? Eu já ensinei isso aqui. Eu lidero e você vai só me observar.
É a única coisa que você vai pedir para o líder. Você vai lá levar o seu líder em treinamento e vai dizer, olha, a única coisa que você vai fazer no pequeno grupo hoje é só me observar. Eu vou dirigir todo o trabalho. Eu vou começar a oração, eu vou fazer o quebra-gelo, eu vou fazer a dinâmica, eu vou fazer o compartilhamento da palavra, eu vou fazer a oração, eu vou fazer o encerramento, e você vai observar tudo o que eu estou fazendo. É claro que eu estou dizendo aqui que ele vai fazer tudo, mas é claro que ele já acertou. Nós vamos ver aqui com os outros que trabalham na liderança. E ele vai delegar isso para um, para outro também realizar. Só que o aprendiz precisa observar. Então, quem observa e só escuta acaba esquecendo, sim ou não? O que é que você tem que fazer? Você tem que começar a anotar. Então, você que é o aprendiz, eu sugiro que você leve um papel, uma caneta, ou então que você é mais moderno, pegue o seu celular, que tem lá no seu celular, aquele bloco de notas, ou o seu tablet, e anote as coisas que são mais relevantes. E aí, o que que precisa ser feito? Você precisa ter uma reunião semanal com o seu aprendiz. E nessa reunião semanal, você vai sentar e conversar com ele. Você viu o que eu fiz? Então, você observou direitinho? Mostre o que você anotou, as suas observações relevantes. Mas se eu andar de bicicleta e depois que eu andar, eu falar para a pessoa que quer aprender, tá, e agora anda você, ele vai conseguir andar sozinho? Não. Então, esse processo é o primeiro processo, mas ninguém aprende por observação. Nós estamos vendo isso no nosso treinamento de capacitação de obreiros e obreiras. Tudo aquilo que eu estou fazendo lá, vocês já viram. Quem já viu aqui uma apresentação de criança? Levanta a mão. Quem já viu aqui celebração da Santa Ceia? Levanta a mão. Pois é, mas na hora que vai lá para fazer, tudo muda, porque ninguém aprende só por observação. Mas nessa visita, você conversa com ele para saber se realmente ele observou as coisas, porque às vezes a pessoa está ali só de corpo presente, mas a mente dele está longe. Aí a pessoa nunca aprende nada. Então nós que queremos aprender, precisamos realmente estar ali em corpo, alma e espírito. Aí pelas observações dele, você sabe que ele estava prestando atenção. Aí vai chegar a segunda fase. Dentro desse livro, O Formador de Heróis. Qual é a segunda fase? Agora eu lidero e você me ajuda. Aí você já vai incluir ele no processo. Então, eu vou orar, mas você vai fazer o quebra-gelo. Ou você vai começar a oração agora do pequeno grupo. Ou você vai fazer a dinâmica do pequeno grupo. Ou você vai fazer o compartilhamento da palavra. Ou você agora vai fazer o encerramento do trabalho. Você tem que deixar ele fazer alguma coisa, ele tem que fazer parte agora desse processo, já que ele está em treinamento. Você não pode fazer tudo sozinho. Nós falamos aqui sobre os tipos de líder, e você não pode ser o líder monopolizador, que faça tudo do começo ao fim, já que você propôs ensinar isso para alguém. E aí você deixa ele fazer. Aí quando ele começar a vir para frente, se eu pegar qualquer um de vocês aqui, que estão acostumados aqui, e disser agora, venha aqui dar uma palavra, só de você olhar essas pessoas que estão aqui, já vai te dar um nervoso, sim ou não? Muda tudo quando você passa para frente. E tem pessoas que têm dificuldade, dá o branco nele e não sabe fazer mais nada, ele trava. Então, só de você pedir para ele fazer uma oração inicial, para você que é uma coisa muito simples, para ele é uma coisa muito grande, muito difícil. Eu estava numa igreja, minha esposa lembra, nós estávamos no culto de jovens, e ela era uma líder de jovem, a moça. E eu fiz toda a programação. E eu disse, agora nós vamos chamar a líder de jovem para encerrar, fazer a oração final. Ela pegou assim mesmo e falou no culto, me deram a parte mais difícil do culto para fazer. Eu falei, meu Deus, imagine, fazer uma oração de encerramento. Então, para você, o que é simples, para essas pessoas, é muito difícil. Então, aí você vai incluir agora lá no processo. Aí você faz uma visita semanal com ela e fala, e aí, como é que você se sentiu? Pastor, quando o Senhor me chamou, as minhas pernas não queriam parar de tremer. Me deu uma tremedeira. Eu fiquei gago. Eu não sabia o que fazer. Me deu branco. Meu Deus do céu, eu nunca pensei que... E olha aqui, o pequeno grupo, nós sentamos assim, um de volta para o outro. A gente não faz que nem aqui.
um de costa para o outro, porque no pequeno grupo nós queremos o quê? Relacionamento, queremos que cada um possa olhar para o rosto da outra pessoa, para saber realmente como ela está. Por exemplo, você que está na frente, a pessoa que está atrás de você não sabe como está o seu rosto, não sabe se você está triste, se você está feliz, se você está com dor, se você está com problema. No pequeno grupo, rapidamente nós descobrimos pela afeição das pessoas, porque você pode sorrir, mas não consegue disfarçar aquilo que você está passando. Então, o seu corpo todo fala, não tem jeito, irmão. Até quando você fica batendo a perna, a pessoa sabe que você está nervosa, alguma coisa está acontecendo. Então, por isso que a gente faz o pequeno grupo, tudo em círculo. Aí ele vai dizer, olha, foi muito difícil para mim, só do Senhor mandar fazer a oração. Então, se esse processo ainda não estiver pronto, você não passa para o próximo. Você repete o processo até que aquela pessoa se sinta à vontade para poder realizar. Você não vai queimando as etapas. Não se preocupe, você não está preparando a pessoa, porque você tem que entender que você vai multiplicar, e o seu líder precisa estar pronto para quando ou você for, ou para quando você enviá-lo. Aí a terceira fase do processo do treinamento do seu discípulo. Aí você fala para ele, agora você vai liderar e eu vou te ajudar. Aí já muda de lugar, ele já vem para a sua posição e você vai para a dele. Só que, é claro que você vai colocar ele na frente, mas na hora que ele senta, você fala, olha, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Aí ele vai lá, pega impulso e vai fazer de novo a próxima tarefa. Ele sentou, aí você lembra ele, olha, você faz assim, você faz assim, você faz assim. Então ele está ali, mas ele não está abandonado, ele não está sozinho. Você não colocou ele na frente para fazer ele passar vergonha, mas para equipá-lo, treiná-lo, capacitá-lo. Então você vai fazer tudo o que você puder para auxiliar. E você jamais vai dizer assim, está errado, não é assim, ou eu não te falei. Jamais, irmão. Isso não pode acontecer, principalmente nos nossos pequenos grupos, porque está cheio de visitantes, pessoas que são amigos do Evangelho. Aí vai dizer, meu Deus, esse pessoal não se entende, o que eu vim fazer aqui? Não, você tem que sentar com ele e falar de baixinho no ouvido dele, olha, é assim, é assim, é assim. Você entendeu? Entendi, vai lá e faça. E empurre ele. Não tem esse negócio, não, tu não sabe fazer, deixa que eu faço. Você não é líder monopolizador, porque tem hora que as pessoas falam assim mesmo, é melhor eu fazer do que mandar os outros fazerem. Quem já pensou assim, levanta a mão, não pode mentir, irmão, tem um monte de gente que pensa assim, é por isso que é melhor eu mesmo fazer, eu não gosto de mandar ninguém, porque nunca faz bem feito. Você sabia fazer bem feito, irmão? Não te ensinaram? Aí agora tu não quer ter paciência com as outras pessoas. Nós estamos aqui em treinamento, aprendendo para não cometer esse erro lá no meio das pessoas, irmão. Nada de que deixa que eu faça. Você consegue, você é capaz, você tem que motivá-lo, vai dar certo. Jesus está contigo, Ele vai te usar, mesmo tremendo, mas vá lá. Ó, eu no tempo da minha juventude, eu aceitei Jesus aos 14 anos de idade, e quando eu era jovem, o nosso domingo era do Senhor. Eu me acordava 6:30 da manhã no máximo, às vezes eu acordava 6 horas, porque 7 horas eu tinha que estar na feira com os irmãos do culto relâmpago. Quem participou do culto relâmpago aqui? Isso é só os antigos que participaram, essa juventude não sabe nem o que é isso hoje. Então a gente ia para lá, naquele tempo ainda tinha boca de ferro, eu estou falando aqui do ano de 87, tá, irmão? Aí a gente levava os boca de ferro, a guitarra, aí botava lá na rua, na parada, na praça, e a gente cantava, tocava, distribuía literatura, isso era 1 hora certinho. Então era de 7 às 8 da manhã. 8 da manhã a gente voltava para a igreja, guardava todo o material e começava a oração da escola bíblica dominical, que era meia hora de joelhos. E a gente orava de joelho. 8:30 começava a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical ia até 10:30 da manhã, só que depois tinha o comentário do coordenador da escola dominical. Ele ia dar toda a aula que você deu lá na sua classe, tudo de novo. Era mais meia hora de comentário, era 11 horas. Quando a gente celebrava a Santa Ceia de manhã, o culto ia até meio-dia. Aí eu ia para casa, tomava banho, 2:30 da tarde. Às 14:30 tinha a reunião de mocidade, todo domingo tinha reunião de mocidade. Eu disse para umas pessoas que estão aqui que o Sebastião Castro foi meu líder de mocidade, o Salles Batista, que é presidente lá da igreja de Marabá, foi meu líder de mocidade, meu assistente de mocidade naquela época. Esses pastores presidentes, a maioria deles foram meus dirigentes e meus líderes de mocidade. A reunião de mocidade acabava às 5:30. 5:30 eu voltava para casa, tomava banho, 6 horas tinha o culto de treinamento. Tinha 14 anos, tinha acabado de aceitar Jesus e eu já estava no culto de treinamento.
Aí eu dizia lá para o meu líder, o que eu vou falar, que eu ainda não li a Bíblia, eu não sei nada. Ele disse, tu sabe fritar ovo? Eu falei, sei. Então explica aqui para a gente como é que tu frita o ovo. Ele queria saber, irmão, como era que eu ia me lidar com o público, com as pessoas. Eu dizia, para fritar o ovo, eu pego a frigideira, aí eu coloco o óleo, ou então eu uso manteiga, aí eu coloco um pouquinho de sal, aí eu quebro o ovo, coloco, eu gosto de ovo mexido, mexia. E eu falava porque eu tinha propriedade para falar de uma coisa que eu sabia fazer. Ele não estava interessado em ouvir a explicação da Bíblia. Ele queria corrigir o meu comportamento, a minha fala, mas só de eu segurar o microfone tremia, irmão, ficava nervoso. Meu Deus, muita gente me olhando. Mas foi assim que eu comecei a ser o pastor que eu sou hoje. Então, eu lido com o público desde os meus 14 anos de idade. E aí acabava o culto de treinamento, era 6 da tarde, e terminava às 7 da noite. Começava o culto, eu já ficava para o culto acabava às 10 horas, eu ia para casa, 10h30, e esse era o meu dia, esse era o meu domingo na casa do Senhor. Quantos tiveram esse tempo aqui? Levante a mão. Tempo bom, né, irmão? Então, você precisa ter paciência. Ele vai tremer, ele vai gaguejar, ele vai ficar nervoso, aí você tem que vai dizer, tu não presta, não dá certo, tu nunca vai ser, ele, não, você tem que motivá-lo. Era assim que meu líder falava para mim, você vai conseguir, você vai ser um excelente pregador. Aí eu recebia aquela palavra, eles oravam na cabeça da gente, Senhor, usa esta pessoa, quando ele entender da Bíblia, vai ser um instrumento de bênção e de vitória, e mandava nós lermos a Bíblia. E aí quando eu comecei a entender a Bíblia, agora eu comecei a pregar daquilo que eu entendia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. É assim que nós formamos os líderes. Aí você faz uma visita, você tem uma visita semanal e fala assim, e aí, como é que você se sentiu? Pastor, se o senhor não estivesse lá do meu lado, eu já tinha me esquecido de tudo que o senhor tinha me ensinado. Dá o branco, irmão. Eu sei porque deu branco várias vezes em mim. E aí vai para o quarto processo do treinamento. Como é o quarto processo, pastor? Agora você, o seu aprendiz, lidera e você observa. Agora você sai do cenário. Ele já está apto para fazer, você não precisa mais ficar dizendo para ele, faça assim, não. Você só vai fazer o quê? As observações dos erros que ele vai cometer. Ele vai cometer falha, sim ou não? Mas é natural, irmão, é o processo do aprendizado. Aí você anota as falhas dele, e aí quando chegar na reunião semanal, você conversando com ele, e aí você vai dizer, olha, eu quero aqui fazer algumas observações, quero fazer algumas correções para melhorar a sua liderança. Não é chegar com essas palavras, olha, irmão, uma palavrinha muda tudo. Eu já expliquei isso aqui no culto de treinamento lá, de capacitação dos obreiros. Quando você usa essa palavra mais, tudo que você falou antes se apaga, e vai ficar tudo que você vai falar depois do mais. Por exemplo, vou falar aqui do pequeno grupo, aí você diz para a pessoa, olha, você foi muito bem na sua atuação, você orou o tempo determinado, porque a gente, a oração tem que ser no máximo 3 minutos para começar, você fez um quebra-gelo muito bom, uma dinâmica que ajudou no entendimento do compartilhamento da palavra, você usou um texto excelente para compartilhar, você realmente envolveu as pessoas no compartilhamento da palavra, mas o senhor demorou demais, meu filho. Eu não falei que é só 1 hora esse negócio, foi quase 1h30, cansou as pessoas. Aí me diga, como é que essa pessoa vai sentir, bem ou mal? Aí o mais, depois do mais, acabou com a pessoa, ela vai botar a mão na cabeça, meu Deus, eu não presto para isso, eu não presto para nada. Agora eu vou falar a mesma coisa, eu só vou mudar a palavra, preste atenção, você que está preparando o seu aprendiz, porque esse é o intuito dessa aula, falar sobre treinar o seu discípulo. Olha, a nossa reunião hoje foi muito boa, você escolheu o texto certo, você orou muito bem, você fez uma dinâmica que cooperou com a palavra que você compartilhou, você usou bem as pessoas que estavam ao seu redor, e se você diminuir um pouquinho o tempo da mensagem, vai ficar show o negócio. Como é que ele vai se sentir agora? Completo. Pode deixar, pastor, na próxima não vou passar. Sim ou não, irmãos? Você tem que ser o motivador do seu líder que está em treinamento, senão você destrói ele, vai dizer, irmão, não dá esse negócio para mim, não, arruma outro. Então, essa visita semanal é importante para que você possa, que ele se sinta uma pessoa capaz de fazer o que está fazendo. Aí tem o último processo.
No último processo, agora você diz para ele, agora você lidera e leva outra pessoa para observar você. Porque o que foi que nós lemos aqui no texto de Timóteo? Olha, o que de mim aprendestes, ensina a homens fiéis, que sejam idôneos, que ensinem a outros. Então, tudo que você vai fazer é levar outras pessoas a ensinar aquilo que você ensinou para elas. Quem entendeu, diga amém. É isso que nós queremos fazer com você, que está trabalhando conosco, nos pequenos grupos, preparar, treinar novos líderes. Só que nos nossos grupos, nós temos algumas funções. Coloque aí a nossa projeção. Então, na nossa projeção, nós precisamos, dentro dessa função, fazer o quê? Planejar a reunião deste grupo. A gente não pode fazer nada em cima da hora. E aí, irmão, não tive tempo para nada, mas bora fazer um negócio aqui, bora improvisar. Não, irmão, não pode acontecer isso, porque as pessoas que nos visitam, elas vão ver que nós somos o quê? Desorganizados. Ninguém quer seguir um líder que não sabe aonde vai chegar, irmãos. Não pode ser mais Alice no País da Maravilha. Quem já leu esse livro? Ou quem já viu esse desenho? Levanta a mão, pronto, fica melhor. Aí, o gato pergunta, para onde você está indo? Ela fala, eu não sei, então qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, mas quem sabe se planeja, se organiza naquilo que vai fazer, sim ou não? Então, o que nós vamos fazer? Aí você prepara antes da reunião, por exemplo, que vai ser amanhã. Aí você prepara tudo o que vai acontecer. Você precisa estar na casa do anfitrião, saber se ele tem a quantidade de cadeiras necessária, saber se tem a iluminação necessária, se ele não tem gato, periquito, papagaio, você não vai ficar pulando lá, miando, um monte de barulho lá, te incomodando as pessoas. Tudo isso tem que ser feito com planejamento. Irmão, você vai prender seus bichinhos, porque nós vamos para cá com pessoas, senão tem gente que tem alergia, sim ou não? Aí não volta mais lá naquele pequeno grupo, tudo tem que ser planejado, saber se vai ter o lanche, se vai ser suficiente, e nós já falamos desse negócio do lanche, muitas vezes dá mais pessoas do que nós prevemos, sim ou não? Então você vai servir primeiro quem? Quem? Os visitantes, ainda que você fique sem comer, mas o visitante não pode, irmão, amém? Porque tem gente, irmão, que vai logo na frente, como aí o visitante fica lá parado, coitado, ele não volta mais, então tudo tem que ser planejado. Quem vai fazer o quê? Segundo, tudo tem que ser feito com antecedência, nada em cima da hora, irmão, pelo amor de Deus. Então, ligue para o irmão lá, irmão, está tudo certo aí, você precisa que eu vá aí, precisa buscar alguém, tudo tem que ser feito. Olha, irmão, o irmão não pôde vir lá, mas o senhor dá para o senhor ir buscar ele, já vai buscar. Cadê? Eu falei, não deu para vir. Mas eu estava com um carro aqui, mas ninguém me falou nada. Isso é uma desorganização total do que está sendo realizado. Aí, o ponto 2, como é que nós vamos dirigir a reunião? Tem que ser algo bem informal, porque o nosso culto é todo formal. Aí tem um monte de gente, irmão, que anda com aqueles cordãozão, de bermuda, todo largadão, né? Aquelas mulheres que andam com aqueles brincão, andam com um negócio na cabeça. Aí ela vem no nosso culto formal, sim ou não? Ela entra aqui, sim ou não? Não. Mas quando chega lá, que ele vê que o negócio é informal, descontraído, alegre, dinâmico, que ninguém está olhando para essas coisas, ele vai sim ou não? Depois ele volta de novo, sim ou não? É por isso que nós estamos realizando aqui, uma vez a cada mês, o encontrão de pequenos grupos, porque aqui a gente pega, tira essa formalidade da igreja, a gente enfeita as paredes, coloca balão, a gente entra cantando, pulando, aí as pessoas falam, isso aqui é o meu ambiente. Mas quando chega no domingo, só aqueles crentes santos, irmão, que se olhar para ele, pega fogo. Aí ele não volta aqui, irmão. Por que, pastor, que no encontrão, olha, o último encontrão que a gente fez, deu 45 visitantes. 7 pessoas aceitaram Jesus, 9 crianças se renderam aos pés do Senhor. Por que ficar mais fácil? Porque é tudo informal. Eu estou para tirar essa formalidade do culto de domingo, para ver se os visitantes vêm para a igreja, irmão. Porque, irmão, eu vou fazer aqui, tá? A nossa igreja não é desfile de moda, mas se eu chegar aqui e andar, aí a pessoa já assim mesmo. Ela vai me olhar dos pés à cabeça. Aí eu falo, meu Deus, eu não volto mais nesse lugar. Ele viu a cor do meu sapato, a cor do meu cinto. Outra coisa, irmão, homem não presta muita atenção para as coisas, sim ou não?
quer saber se a mulher estava com a roupa vermelha, se tinha bolinha, se o sapatinho dela era colorido, se era nada. Mas a mulher, irmão, ela tem um raio-x na visão dela. É ou não é, irmãos? Olha, eu já vi os homens quando se encontram, um está aqui, o outro lá no meio da rua. Falei, ei, amigo, tudo bem? Aí pergunta, tu viu como é que ele estava? Tu viu como ele estava vestido? Nem prestei atenção. Aí a mulher já é assim, fulano, já vai, se abraça, se agarra, aquele momento vai embora. Tu viu aquela miserável? Como ela está magra? Aquele sapato combinou certinho com aquela saia, com aquela bolsa. Meu Deus do céu, como aquela mulher tão rápido conseguiu ver todos os detalhes, meu Deus? Aí você acha que as mulheres não sabem disso, sim ou não? Aí ela vem entrar aqui com o teu olho biônico em cima dela? Não entra, irmão. Não, quem está entendendo, diga amém. Aí a gente cria um ambiente hostil e fala, Senhor, por que os visitantes não veem? Por causa do teu olhão, irmão. Aí é por isso que no encontrão a gente quebra todo esse protocolo, aí ninguém fica olhando para ninguém. Lá no pequeno grupo tem que ser do mesmo jeito, algo bem informal, com muita alegria, que todos participem. E aí você olha lá, não discrimina ninguém. E você, irmão, nós queremos também ouvir você. Aí você coloca todo mundo para falar. Você, no pequeno grupo, eu já falei, você não precisa ser teólogo, entender da exegese, da hermenêutica, da homilética, nada disso, irmão. Você procura um versículo e compartilha. Falei para você, nós temos aqui, eu vou ler aqui uma passagem. Aí Jesus entrou na casa de Lázaro, aí Marta e Maria, duas irmãs, uma correu para a cozinha para servir Jesus e outra ficou aos pés dele. Aí você pergunta para a pessoa, para você, irmão, o que você acha que está certo? Aí você vai dizer, eu acho que é a Marta, porque ela tinha que servir Jesus. E você, irmão, o que você acha? Eu acho que é a Maria, porque ela escolheu a melhor. Aí você cria uma situação, é isso que é o pequeno grupo, irmão, é compartilhar. As pessoas que têm que falar, inclusive ela vai dizer, lá em casa é assim mesmo, eu falo para minha irmã, ela não me ajuda, eu estou quase dizendo, Senhor, fala para ela me ajudar. Aí as pessoas começam a falar dos problemas da sua própria situação que estão vendo. Quem entendeu, diga amém. É tudo informal, irmão. Se você me aparecer, irmão, pelo amor de Deus, de paletó, de gravata, sapato do shopping dos profetas, para querer pregar no pequeno grupo, eu mesmo vou expulsar você de lá. Não, porque vocês sabiam que tem pregador de pequeno grupo? Aí ele chega lá todo enfeitado, irmão. Irmão, você veio para o lugar errado, pode ir. Pelo amor de Deus, irmão. Nós temos ensinado isso para não acontecer esse negócio, não. Outra coisa que nós já falamos no pequeno grupo, não tem linguagem crentez. E aí, vaso, cano d'água, jatobá, é forte o mistério, é grande na terra, irmão. Meu Deus do céu. Aí o visitante fica olhando e fala, meu Deus, que língua é essa? Não, isso aqui não é o meu lugar. Eu não sei falar essa língua. Que tribula, tu viu, irmão? Deixa de ser atribulado, irmão. Meu Deus, eu não sei falar essas coisas. Porque os crentes, quando encontram o outro, é forte mistério na terra. Tu viu o manto lá, irmão? Aí ele fala, manto? Mistério? Vaso? Que é isso que eles estão falando? Não, é assim ou não é quando a gente se encontra, irmão? Nós somos crentes pentecostal, aí levamos isso para dentro das pessoas lá. Aí vai ser formal ou informal esse negócio, irmão? Irmão, pelo amor de Deus. Vamos terminar aqui, vamos lá. As funções, passe, a próxima projeção, fazer apacentamento. Então, olha só, nós estamos colocando 3 essências na igreja. A essência da liderança, porque você vai precisar depois sair dessa liderança que você está hoje, que ela é operacional, é você que faz as coisas, porque você é o único que sabe fazer, sim ou não? Então, existe essa liderança operacional. Só que depois você passa para a liderança tática. A liderança tática é aquela que organiza, prepara outro líder para fazer no seu lugar, que é o que nós estamos tratando aqui, de você treinar novas pessoas. E existe a liderança estratégica. Aí você passa a ser a cabeça pensante daquilo que vai acontecer, e a gente chama isso de alinhamento agora. Então, a gente vai dizer, olha, a partir de agora, essa mesma palavra vai ser compartilhada em todos os grupos missionários. Essa mesma dinâmica vai ser feita em todos os grupos missionários. Aí você está trabalhando para que aquilo possa acontecer. Então, você agora passou para a liderança estratégica. Então, nós estamos trabalhando aqui, na quinta-feira, no curso de capacitação de obreiros e obreiras, essa liderança estratégica hoje.
Mas no pequeno grupo, nós trabalhamos a essência do pastoreio. Por quê? Porque no pequeno grupo, olha, você vai cuidar do rebanho, alimentando, protegendo cada um deles. Quem é que faz isso? Não é o pastor? Sim ou não? Só que lá no pequeno grupo, você é o pastor, você é a pastora. Então você vai trabalhar na liderança do pequeno grupo como um pastor agora. Aí nós estamos trabalhando a essência pastoral neste momento. Então eu preciso que você tenha cuidado do rebanho, que você tenha domínio da palavra, que você possa o alimentar, para que ele possa se consolidar, se firmar, que a cada dia você procure proteger, porque o inimigo vai tentar, de todas as maneiras, desanimar. Eu tenho um discípulo aqui, levanta a mão aí, Maurício. Ó, eu sou o discipulador do Maurício. De vez em quando ele vem me procurar. Ele já passou pela lição do discipulado, ele já se batizou, mas o discipulado não é apenas ler lição com a pessoa. É toda uma experiência de vida que você tem que passar para aquela pessoa. Porque quem já desanimou aqui na fé, levanta a mão. Só quem já desanimou. Olha, todos vocês. Então você acha que o seu discípulo não vai desanimar? Então ele precisa ou não precisa de um pastor? Precisa. Tem que ser o pastor da igreja? Não. Você pode fazer este papel. Então, cuidar do rebanho, alimentando e protegendo cada um deles. Olha, ao pensar em cada membro do grupo missionário, o líder se perguntará: como é que eu poderei ajudar esta pessoa? Aí passa a ser uma preocupação sua, você passa a colocar ele nas suas orações, você vai orar, porque ele já compartilhou com você o problema dele, a situação dele, e você vai passar a orar por ele, do que ela está precisando para crescer espiritualmente. São preocupações pastorais. Aí eu quero passar aqui a experiência de um livro que eu li, que ele começa a contar que ele era pastor de uma grande igreja. Então, quando eu falo grande igreja, é acima de 10 mil membros. Nós temos uma igreja na Guatemala que ela cabe 40 mil pessoas. O nome do pastor é Cachiluna. E uma igreja de 40 mil pessoas, você se perde só andando dentro dela, sim ou não? Então, só para celebrar uma ceia para 40 mil pessoas, precisa de 500 diáconos, às vezes de 1.000. Então, é muita gente. Então, um pastor desse tem como conhecer todas as suas ovelhas de casa em casa? Ele tem como pastorear todas as suas ovelhas? Então, ele precisa de líderes que estejam pastoreando com ele. Então, aconteceu dentro de uma igreja dessa relevante, de um pastor desse de grande igreja, que veio um casal para apresentar o seu filho. E a criança tinha o rosto deformado, e ela veio com o rosto coberto. E quando o pastor foi apresentar, como ontem o pastor Ari fez com o filho da irmã Raquel e do Reum, que são os avós do pastor Raimundo Reis, Barata Filho. Quem conhece o pastor Raimundo Reis aqui? Pois é, o neto dele veio para o pastor apresentar. E aí o pastor tirou o pano de cima do rosto. Quando ele olhou para aquela criança, ele disse: oh, meu Deus, eu não imagino o sofrimento de vocês que passaram com esta criança, para que ela pudesse estar aqui hoje, chegar nesse nível. E eu estou envergonhado, o pastor disse, eu estou muito envergonhado de não ter acompanhado vocês nesse sofrimento, e vocês são minhas ovelhas, eu nem conheço vocês. Aí aquele casal falou: não, pastor, ao contrário, nós temos orgulho de sermos suas ovelhas, por isso nós viemos apresentar o nosso filho aqui hoje, porque quando nós entramos aqui, nós fomos direcionados para um pequeno grupo, e aquele pequeno grupo começou a nos pastorear, a cuidar da gente, a orar pela gente, nos alimentar com a palavra, e todos os nossos problemas que nós contamos para eles, eles começaram a perguntar o que nós estávamos precisando espiritualmente. E a minha esposa nem estava grávida. Então, quando a minha esposa engravidou, que nós soubemos que a gravidez era de risco, eles começaram a orar pela gente, visitar a gente na nossa casa com mais frequência. E quando ela fez a ultrassom, que soube que a situação era de risco, a criança nasceu e foi para a UTI. Os líderes lá e os membros do pequeno grupo se revezavam na UTI, no hospital, ficando com a criança, porque minha esposa trabalhava também, pastor. E eles cuidaram muito bem da gente, e nós estamos muito felizes, por isso viemos apresentar o nosso filho, que graças a Deus, Deus da vitória tirou da UTI. Então eu estou falando isso para você entender a importância de você ser um pastor num pequeno grupo. Quem entendeu isso, diga amém. Talvez a pessoa nem me conheça, mas através de você, ela vai ser pastoreada. Então aqui, ponto 4, planejar a multiplicação.
Então, a multiplicação é um princípio bíblico. Aí está aí, Gênesis capítulo 1, versículo de número 28, o Senhor disse para Adão e Eva, olha, crescei, frutificai e multiplicai-vos sobre a terra e enchei a terra, povoai a terra. Então, a multiplicação é um processo bíblico. Então, você não pode ser líder lá e dizer, não, eu não quero que ninguém saia daqui. Daqui do meu grupo, ninguém vai sair, pastor. Eu sou o pastor deles. Aí você tem que ser pastor, mas você precisa entender que o reino precisa crescer. Você prepara novos líderes para eles abrirem outra frente de trabalho. A igreja primitiva praticava também o princípio da multiplicação. Atos capítulo 6, versículo 7, aqui é aquele momento em que a igreja cresceu, Pedro pregou uma palavra, quantas almas aceitaram Jesus? Quase 3.000 almas. E eu estou com saudade dessas pregações, porque hoje tem que pregar 3.000 mensagens para uma alma poder aceitar Jesus como Salvador. E aí agora batiza todo mundo, a igreja cresce, a cada dia o Senhor acrescentava os que iam se salvar, e eles começaram a perder o controle do cuidado, da assistência social, da mesa. Aí lá veio as viúvas do grego reclamar, dizendo, olha, só estão atendendo aí as viúvas dos hebreus e nós estamos ficando em segundo plano. Aí, só que Pedro, João disseram, olha, nós não vamos nos meter nesse negócio, vamos continuar na oração e no ministério da palavra. Escolha aí entre vocês, homens que sejam capazes, e constituam eles sobre este negócio. Aí você vai ver que eles formaram o que? Um departamento de assistência social, mas desse departamento de assistência social saiu grandes evangelistas, pregadores. Você vai ver que Estevão vai ser um primeiro mártir, Filipe vai ser um excelente pregador, vai ter filhas que profetizam, sim ou não? Mas ele não foi separado para ser líder da assistência social. Você pode ser separado para o que for, mas o Espírito de Deus está na tua vida, nada te impede de ser um grande evangelizador da palavra do Senhor. Então, a multiplicação é um processo bíblico. Por último, quando nós vamos fazer isso? Quando multiplicar. Aí diz assim, quando o líder já preparou outra, você já preparou a sua? Então, você vai poder multiplicar? Não. Quando o local ficar pequeno, não está cheio, você já quer separar, já quer multiplicar, você não pode fazer isso também. Terceiro, quando o grupo tiver bastante intimidade, relacionamento, fala, olha, vocês vão sair com eles para fazer o reino crescer. Todo mundo entende isso. Ah, não, eu quero ficar aqui porque o meu líder é a nossa irmã. Agora eu esqueci o teu nome. Jamile. Ah, a minha líder é Jamile. Eu sou discípulo da Jamile. Não, irmão, não tem discípulo do pastor Emerson, não tem discípulo do Eduardo, não tem discípulo do Rubenildo. Todo mundo é discípulo de Jesus. Então, nada de dizer, é o meu discípulo. Não, irmão, é discípulo de Jesus. E você vai seguir o Senhor. Quando o grupo começar a crescer, até 15 matriculados. Eu já expliquei isso aqui, que o grupo são feitos com 4 pessoas. Só que existem vários cristãos daquela igreja que está lá, sim ou não? Então, pode chegar até ter 15 pessoas. E as pessoas que estão aceitando Jesus, elas vão se consolidando lá naquele grupo, sim ou não? Elas deixam de ser congregadas para ser o quê? Membros. Quando tiver 15, está na hora de... Só pode multiplicar se tiver primeiro o líder treinado. Se o local também já for bastante pequeno. Se já tem outra residência em vista. Já tem outra em vista, Serrão? Para multiplicar o pequeno grupo de amanhã? Nós não vamos abrir mais um pequeno grupo? Aí não tem a residência, a gente tem o líder, a gente tem as pessoas, mas não tem a residência. Dá para abrir outro pequeno grupo? Não, então precisa do quê? Do anfitrião. Quem entendeu, diga amém. Então, a gente só pode fazer isso quando tudo estiver organizado. Vou terminar. Fatores que influenciam a multiplicação. Primeiro, a dedicação do líder. Se você não se dedicar, nada desse processo que eu falei aqui vai acontecer no seu pequeno grupo. Segundo, os encontros sociais precisam acontecer. Aí esse pessoal lá, não é para só se encontrar na quarta-feira, aí você se encontra com ele lá, faz um café da manhã, faz um almoço, leva numa pizzaria. O que é isso? Isso é relacionamento. Aí você vai ser que nem o purê de batata, aí não tem aquela bicuda, a maior, a menor, está tudo amassado, ninguém consegue ver quem é melhor, quem é pior, sim ou não? Mas na hora que come, o sabor é igual. Visitar sempre aqueles que vão ao grupo missionário e que não são da igreja. Então, o pequeno grupo não acontece só na quarta-feira, acontece a semana toda. É mandando um WhatsApp, é visitando, é perguntando como a pessoa está, é se interessando por aquela pessoa. Não é só, hoje é o dia do grupo missionário. Irmã, está tudo certo lá? Não, irmão, isso não é ser pastor do grupo.
Por último, marcas de um líder multiplicador. Tem que ser um líder visionário. Olha, você tem que ter visão ampla, clara. As pessoas precisam saber aonde elas vão chegar. Todo mundo precisa entender aonde você quer chegar. Esse processo não pode. E agora, vamos fazer o quê? Eu não sei. Deixa eu olhar para a cara da irmã. Ih, ela está aborrecida hoje, então o negócio a gente está mal. Não, agora ela está feliz, então a gente está acertando. Não, irmãos. Seja claro. Tenha visão para o futuro. Mostre aonde vocês querem chegar, qual o objetivo, qual o alvo de vocês. O líder direcional escolhe com habilidade o caminho. É por aqui que nós vamos seguir. O líder estratégico divide a meta em pequenos. Pastor, isso é muito grande para mim. Então, bora dividir isso em pedaços pequenos para ficar melhor para você. Já falei isso aqui sobre as finanças. Quando eu dou palestra financeira, eu sempre me lembro do negócio que a gente aprende, que você precisa ter tem que teimar, senão você não consegue poupar. O que é o teima? O teima é um acróstico. O T é tempo, o E é especificar, o isso e aquilo é importante, o M é de mensurar, o A se é aplicável. Então, se eu quero fazer uma viagem para Paris, eu posso fazer agora? Não. Quanto é que vai custar? 20 mil reais. Eu tenho 20 mil reais agora? Não. Mas eu posso dividir isso em metas pequenas. Então, eu vou ver em quanto tempo, eu não posso ir agora, mas daqui a 2 anos dá para mim ir? Então, eu preciso de 2 anos para juntar 20 mil. Aí eu vou especificar para ver se é 20 mil. Tá, eu vou para Paris, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ficar no hotel quantos dias? Eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou fazer algum pacote de turismo. Especifique tudo o que você vai fazer. Aí, isso é importante para você, sim ou não? Porque se não for importante, você não ajunta nem R$1. Você só vai se dedicar naquilo que é importante para você. Aí agora, você vai mensurar. Vai dar, eu fiz a conta direito, dá só 10 mil. Aí agora, isso é alcançável? Sim ou não? Alguém já foi para Paris aqui na vida? Já. Então você pode ir também? Pode. Só que agora, como é 2 anos, você vai dividir. Eu vou colocar aqui 20 meses, só para você entender. Eu pego 10 mil dividido por 20, vai dar 500. Então eu consigo, em vez de 20 mil, esse dinheiro agora, 20 mil, eu consigo, por exemplo, 500 reais por mês? Pastor, 500 não consigo. Então bora dividir os 500 por 4. 125 reais por semana eu consigo? Aí eu vendendo empadinha, coxinha, vendendo produto na internet, Avon, nem tem mais Avon, né, irmão? Eu estou desatualizado, é Jequiti, né? É Jequiti. Economizando. Aí eu transformei uma meta grande em metas menores. Aí eu consigo ir daqui a 2 anos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então tudo é possível ao que crê, é só você pegar esse desafio grande e dividir em metas menores. Líder motivador sabe que precisa de um novo desafio ou treinamento. Se você entrar na zona de conforto, irmão, o teu pequeno grupo não cresce nunca mais. Você precisa ter fome dessas coisas. E aí todo tempo você está procurando uma coisa nova. Aí vamos treinar. Eu não sei, ninguém sabe. Então vamos nos capacitar. Vamos treinar e vamos treinar pessoas nisso que a gente ainda não domina. Quem entender isso, diga amém. Então eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, nessa lição que nós estamos falando de treinar o seu discípulo. Estamos na série de mensagens, líder de grupo missionário. Espero que eu possa ter contribuído com você para que você possa abrir o seu grupo missionário. Que Deus abençoe você, fique com Deus em nome de Jesus. No final dessa gravação vai aparecer o nosso Pix e você pode contribuir para o bem do reino de Deus com esta igreja. Amém.